Vai se preparando aí, no nome de Jesus. Vai ali no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos os que praticais o mal. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Guardem essa palavra: reino de Deus. E vós ser lançados fora. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Guarde essa palavra: reino de Deus. Há últimos que virão por ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Qual foi a palavra que eu falei para você guardar? Reino de Deus. É reino do pastor Almir? Misericórdia. É reino do pastor Ricardo? Não. É reino de quem? De Deus. Mas sabe o que é interessante quando nós falamos dessa palavra, reino de Deus? Porque muitas vezes não entendemos o peso que essa palavra tem. Muitas vezes deixamos passar o valor que esta palavra tem. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. Ó, rapaz, Luizão CF, olha. Valor do reino. O reino de Deus tem um valor? Dá para mensurar? É interessante quando nós paramos para pensar nisso. Porque quando nós falamos sobre o reino de Deus, devemos entender em primeiro momento o que é o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? A palavra, quando fala reino de Deus, entendemos que existe um governante que reina sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. E aonde nos encaixamos nesse reino? Somos os súditos, os trabalhadores desse reino. Então o reino de Deus é algo existente. Alguém aqui já viu o reino de Deus? Alguém aqui já enxergou? Olha lá o reino de Deus. Alguém já viu? Creio que não. Mas o reino de Deus é real. Olha que interessante, alguém aqui, dentre nós, já viu 10 milhões de dólares? Já viu, assim, ver 10 milhões de dólares? Alguém já viu? Alguém já viu? Alguém já viu? Eu também não vi. Mas ele existe. Os 10 milhões de dólares existem. Eu nunca vi. Mas que ele existe, ele existe. Vai saber um dia, né? Aleluia, Jesus! Mas ele existe.
Então, quando nós falamos de reino, devemos entender que é algo existente, real e que tem valor. Mas muitas das vezes nós desvalorizamos o reino de Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus ele é questionado sobre se salvar. Meus queridos, já entendemos que para o homem isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E nesse questionamento compreendemos ali nas falas de Jesus, quando ele fala sobre o reino de Deus, a importância que ele tem, e que nas maiorias das vezes desvalorizamos o reino de Deus. Meus queridos, o reino de Deus tem valor. A nossa vida é um exemplo maravilhoso quando falamos sobre o reino de Deus. Lembra-se da oração de Jesus, a oração modelo que Jesus deixa? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o quê? O vosso reino. Então entendemos através da oração modelo de Jesus que o reino de Deus está no meio de nós. Ele existe e devemos sempre em oração buscá-lo. Venha a nós o teu reino, Senhor. O reino de Deus é existente. Possa ser que você não viu ainda, mas ele é real. Uma certa vez as pessoas vão questionar Jesus, porque Jesus vai olhar para eles e fala assim: vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo eterno, porque quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu estive nu você me vestiu, quando eu estive preso você me visitou. E eles vão questionar Jesus: mas Senhor, nós não te vimos. E Jesus vai falar assim: quando você fez para um dos meus pequeninos, você estava fazendo para mim. Você viu Jesus? Quem já viu Jesus aqui? Você já viu Jesus? Coopere com a obra do Senhor. Porque quando você ajuda, você está ajudando não a pessoa, mas sim ao Senhor. Então, você não conseguiu ver Jesus, mas na sua atitude, na sua ação, você ajudou a Jesus. O reino de Deus, meus irmãos, é um governo onde Deus, o nosso Pai, como nós já falamos aqui, é o governante de todas as coisas. E Ele determina todas as coisas. E tudo está debaixo de suas mãos. Todas as coisas estão debaixo de suas mãos. E o reino de Deus tem o seu valor. E como nós vamos entender o valor do reino de Deus? Com as nossas vidas. Com a minha vida, com a sua vida. Foi pago um alto preço, meu irmão, pela sua vida. E esse preço se chama o sangue de Jesus. Vertido lá na cruz do Calvário. Foi esse o valor que a sua vida tem. Olha que interessante. E por que muitas das vezes nós não valorizamos o reino de Deus? Só para você entender um pouco. Existiu um pescador indiano que ele estava ali, sempre pescava, sempre buscava ali seu alimento. E numa determinada vez ele lançou ali a âncora ali do seu barquinho para pescar e tal. E quando ele puxou, ele percebeu que existia eu não sei o nome daquilo, mas é um molusco, vamos dizer assim, grande, agarrado ali na sua âncora. E ele achou um trem meio estranho aquele negócio lá. E ele resolveu guardar, Sérgio. Guardou aquilo lá. E o bicho morreu,
e ficou aquela parada lá, aquele casco, né? E guardou. Muito tempo depois de 10 anos, a sua casa se incendiou. Pegou fogo, ele morreu. E no meio daquela bagunça encontraram ali aquele casco. Abriram aquele casco. Sabe o que tinha lá, meus irmãos? Uma pérola. Sabe quanto custava a pérola? 35 milhões de dólares. Para um negócio feio, que estava ali guardado, mas que tinha um valor dentro daquilo. Um certo rapaz uma vez comprou um quadro numa lojinha de coisas velhas para tampar um buraco existente na sua parede. Passou-se os anos e de repente um dia ele vendo uma reportagem falou sobre um quadro que estava desaparecido. Falava sobre os valores e tudo mais. Ele olhou para o quadro e viu que o quadro parecia com aquele que ele estava escutando ali. E ele foi ver. Mais de $1 milhão valia o quadro. Para tampar um buraco. Um rapaz decidiu uma vez comprar um detector de metal. Não tinha o que fazer, falou, vou comprar um detector de metal. E saiu ali caçando ali numa floresta perto da casa dele. Isso lá na Inglaterra. Ele achou uma caixa. E dentro dessa caixa tinha 50 moedas da época do Império Romano. 50 moedas de ouro. Meus queridos, quase $1 milhão. E aí eu te pergunto, pastor, o que tem a ver tudo isso que você está falando? Muitas das vezes nós fazemos algo parecido com o reino de Deus. Colocamos ele ali para tampar um buraco na nossa parede. Achamos ali algo estranho para guardar dentro de um casco. Pegamos ali alguma coisa para, não temos o que fazer, vamos fazer alguma coisa. Meus queridos, muitos de nós estamos fazendo algo parecido com o reino de Deus. O reino de Deus tem a sua importância, o reino de Deus tem o seu valor. Muito obrigado, Marão. E nós, por sua vez, não valorizamos o reino de Deus. Porque eu falei que nós devemos valorizar o reino de Deus com a nossa vida. Porque, meus irmãos, somos a obra-prima de Deus. Somos a joia da coroa do Senhor. Tudo na terra foi feito pelas palavras do Senhor. Tudo. Mas na hora que ele decidiu fazer o homem, ele falou, peraí, esse aqui tem que sair caprichado. Vou fazer com as minhas mãos. Aleluia. O Senhor criou o homem com as suas mãos. E quando o homem estava formado, ele sopra sobre a sua narina o fôlego de vida. Meus irmãos, a nossa vida tem um valor que não tem como mensurar. Um alto preço foi pago por nós na cruz do Calvário. E nós devemos entender que a nossa vida está relacionada com o reino de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo. Vai ali agora no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 em diante. Só para você entender um pouco sobre a questão do valor que nós deixamos passar muitas das vezes com relação ao reino de Deus. No primeiro texto que nós lemos, meus irmãos, não podemos deixar passar que o Senhor deu tanta importância para nós, que Ele nos indica, entre pela porta estreita. Se a nossa vida não tivesse valor, a vida é sua, faz o que você quiser. Não, Ele nos indica
entrar pela porta estreita. Aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8, lá no versículo 34, diz assim a palavra de Deus: então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Meus queridos, neste pequeno texto que o Senhor nos deixa, tem lições poderosíssimas sobre o valor do reino de Deus. Porque o valor do reino de Deus está o quê? Na nossa vida. A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do quê? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Aleluia! Meu irmão, a essência de Deus está em você. A essência de Deus está dentro da sua vida. Você tem valor, meu irmão. Você tem um valor que não tem como mensurar. Porque o nosso Deus mora dentro de você. Não foi à toa isso. Não foi em vão isso que foi feito. Ele quer dizer para você nessa noite que a tua vida tem valor. E a tua vida está relacionada com o reino dele. Ele só quer que você abra os seus olhos e valorize o reino de Deus com a sua vida. É interessante porque aqui no início desse texto que nós lemos aqui em Marcos, fala sobre: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me segue. E aí nós entramos num ponto muito difícil do ser humano. Porque existe o reino. E quem governa é Deus. Ele dita todas as coisas. Se você quiser entrar nesse reino, negue-se a si mesmo. Para você fazer parte desse reino, para você estar ligado a este reino, negue-se a si mesmo. E meus irmãos, pensa num negócio difícil, é o homem negar a si mesmo. Negar as suas vontades, negar os seus desejos, negar a sua natureza. Como nós sabemos, nós somos descendentes de quem? De Adão. E por essa descendência nós nascemos pecadores. A nossa natureza, meus irmãos, é pecaminosa. Já falei aqui na igreja, vou falar só para mostrar para você. Ninguém ensina a criança a mentir. É lógico, nos dias que a gente está vivendo hoje, tem uns pais meio cabeçudos, né? Mas ninguém ensina os filhos a mentir. E aí você escuta algo quebrando lá na cozinha. Quando você chega lá, só está o abençoado lá. Quem foi que fez isso? Não sei. Rapaz, só está o varão ali. Só está o abençoado lá. Quem foi? Não sei. E se tiver irmão é um pouco mais complicado. Foi ele. Meus irmãos, essa é a nossa natureza. Olha para você entender a importância e o valor que você tem no reino de Deus. Porque a sua natureza é pecaminosa. Mas mesmo assim, Deus nos amou. Mesmo assim, mesmo sabendo da nossa natureza pecaminosa, Ele nos amou.
e nos amou de uma tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. E através disso, meus irmãos, recebemos uma joia preciosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Sabe esse rapaz, esse pescador indiano, que tinha algo ali de muito valor, só que ele nem percebeu, que valia ali a bagatela de 35 milhões de dólares? Não tem como nós mensurarmos a salvação, mas você tem algo muito mais valoroso do que essa pérola, que dinheiro nenhum neste mundo compra, que nada compra isso. Mas, para você participar desse reino, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Isso significa, meus irmãos, que devemos entender que, independente da situação na nossa vida, devemos olhar para frente, olhar para o alvo que é Jesus e seguir. Porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera da minha vida e da sua. Que a gente tem que olhar para Ele, porque é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai curar a nossa vida, é Ele que vai aliviar a nossa dor, é Ele que vai fazer o milagre. Não é você, não é os homens, não é a força que você tem, é o Senhor Jesus Cristo. Não é você, mas você tem que negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Outra coisa importante que quando nós olhamos para esse texto, observamos aqui uma lição muito poderosa. Ali no versículo 35 fala assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Eu sei que conquistar as coisas, meus irmãos, é bom. Você conquistar é legal. Você batalha todos os dias. Você luta todos os dias. Você acorda todo dia de manhã e sai na guerra aí para ir para o trabalho, aguentar os chefes abençoados que existem por aí. Aleluia! Para você conquistar. E isso é bom. Isso é gostoso. A Bíblia não fala que você não tem que conquistar. A única coisa, a restrição que a Bíblia fala é que se seu coração, meu irmão, tiver nessas coisas, aí está o teu tesouro. Quando isso não for o seu tesouro, é bênção de Deus. É bom conquistar, é bom ter o celular da moda, é bom ter as roupas da moda, é bom ter o carro do ano, é gostoso. Eu não estou pregando aqui miséria, irmão. Eu não estou pregando pobreza. E isso também não significa que isso é um sinal de riqueza. Porque eu conheci muitas pessoas na África que não têm nem a poeirinha que nós temos aqui. E são muito mais felizes do que nós. Porque eles encontraram o real motivo das suas vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós devemos parar na nossa vida e começar a refletir daquilo que estamos fazendo. A nossa vida tem valor e nós participamos do reino do nosso Deus. Tem que negar a você mesmo. Tem que conquistar sim. Só que se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Agora, se você, independente do que seja, não se importar em pregar o Evangelho, em falar de Jesus Cristo, não negar aquilo que você é hoje, aí você ganha a sua vida. Olha que interessante, vai ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Evangelho de Mateus 6, 25. Evangelho de Mateus, guarda aí
Marcos, tá? Enfia o dedão aí no meio, guarda aí, que depois a gente vai voltar aí no Marcos. Mas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais valiosa do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? E se você continuar o texto, mais lá na frente ele fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aleluia! Meus irmãos, é o reino de Deus, é o reino do Senhor. Nós devemos entender que a nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é do Senhor Jesus Cristo. E se participamos desse reino, se estamos nesse reino, devemos lutar por este reino, devemos trabalhar por este reino, devemos conquistar por este reino. É o reino do Senhor, meus irmãos. É o reino do nosso Deus. E devemos buscar por Ele. Devemos agarrar isso que nós temos. Olhar para frente, independente do que esteja acontecendo. Eu sei que todos aqui enfrentam problemas. Eu sei que aqui todos enfrentam dificuldades todos os dias. Mas é para o Senhor, meus irmãos. Não é para o homem, não é para que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente, não. É para a glória do nosso Deus, não é para a glória humana. Nós devemos batalhar pelo reino. Valorizar o reino, meus irmãos, é colocar a mão no arado e não olhar para trás. A própria palavra do Senhor fala que aquele que coloca a mão no arado, meu irmão, não pode olhar para trás. A sua vida não pertence mais a você, pertence a Jesus Cristo. Ele é o príncipe, meu irmão, nesse reino. Você serve a Jesus Cristo, você pertence a Jesus Cristo. O teu nome foi escrito no livro da vida. Você pertence a Jesus. A sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Então você pertence a Jesus. E se pertencemos a Jesus, participamos com o reino do Pai dele, que é o nosso Pai, o nosso Deus. Aleluia! O Criador do céu e da terra, o que criou todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo de tuas mãos. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Este é o reino do nosso Deus. E devemos batalhar por Ele. Devemos conquistar por Ele. Eu sei que muitas das vezes a vontade é de chutar o pau da barraca mesmo. É desistir. É parar. É não vir na igreja. É não participar das coisas da igreja. Mas, meus irmãos, você tem que entender que isso faz parte do reino de Deus. Por exemplo, como foi falado aqui sobre a escola dominical. Meus irmãos, eu fui educado, a minha infância, a participar na escola dominical. A maioria das coisas que eu sei hoje, de cor, foi porque na escola dominical nós aprendemos. Irmão, você não tem
a noção de quanto você está perdendo de não vir na escola dominical. Você não tem noção do que você está perdendo de não participar da escola dominical. O reino de Deus, meu irmão, isso tudo faz parte. Nós não fazemos parte de um clube social, aonde nos encontramos uma vez por semana. Meus irmãos, participamos do reino. E essas coisas fazem parte do reino. Por quê? O povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O povo não padece por falta de oração. O povo não padece por falta de poder, por falta de unção. Padece por falta de conhecimento. E todas essas coisas fazem parte do reino. E muitas das vezes, meus irmãos, desvalorizamos o reino de Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso comportamento. Uma certa vez questionaram um rapaz e falou assim: nossa, você é crente? Ele falou: eu sou. Mas rapaz, como que você é crente e faz essas coisas? Ele falou assim: minha carteirinha está vencida. É para acabar, né, irmão? E realmente a carteirinha dele de membro da igreja estava vencida. Então, tipo assim, né? Vamos que vamos. Estava vencida mesmo, né, Lucas? Irmãos, o reino de Deus está além disso. O reino de Deus está além dessas coisas. Olha que interessante, volta lá em Marcos agora, no capítulo 8. Agora lá no versículo 38, olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmão, quando ele está falando aqui, é uma coisa muito específica para aquela geração. Porque ele está falando ali, qualquer que nesta geração. Então ele estava falando específico para aquele momento. Aí eu te pergunto, você tem acompanhado o que está acontecendo ao nosso redor? Estamos numa geração adúltera e pecadora, sim ou não? Estamos numa geração de Sodoma e Gomorra, sim ou não? Estamos numa geração de Nínive, que Deus até queria acabar com o povo, sim ou não? Meus irmãos, estamos vivendo uma época de uma geração adúltera e pecadora. E aí é a importância de você entender de que reino você participa. Porque nós fazemos parte do reino de Deus. E essas situações, essas coisas, não podem infiltrar em nossa vida e fazer que a gente paralise. O meio que nós vivemos não pode influenciar, meus irmãos, aquilo que nós somos. Uma certa vez eu preguei aqui na igreja. Existem 3 tipos de crente: o crente ovo, o crente cenoura e o crente café. Quem se lembra disso? Faz tempo, hein, irmão? Faz uns 4 anos isso aí que eu preguei, faz muito tempo. Vou pregar de novo. O crente cenoura, o crente ovo e o crente café. Qual que é a diferença deles? Quem gosta de comer ovo cozido aqui? Aleluia! Teve uma época da nossa vida, quando a gente era pequeno, a gente não passou fome, né? Mas foi limitado de algumas coisas. Irmão, nós passou
Quanto tempo Zé comendo ovo? Uns 3 anos, irmão. Eu sonhava com galinha, irmão. Era ovo de tudo quanto é jeito, ovo no espeto, ovo assado, ovo frito, ovo mole, ovo de qualquer jeito. Não tinha nem jeito mais de inventar, aparecia o ovo no meio. Olha que interessante. O ovo cozido, para você querer comer ele, o que você tem que fazer? Você tem que esquentar a água, ferver a água e colocar ali, não é? Se você descascar ele antes de cozinhar ele, o que acontece? Ele está mole. Amém? A água quente vai fazer o que com ele dentro? Endurecer. Então você percebe que o que está fora ali influenciou naquilo que está dentro. E o crente de cenoura? Quem gosta de cenoura aqui? E aí eu não, viu? Sou muito chegado, ó. Quando você cozinha a cenoura por sua natureza, ela é dura, amém? Quando você cozinha ela, o que acontece com ela? Ela amolece. A água que está ao redor dela quente influenciou naquilo que está dentro. E o crente de café? Hã? Quem influenciou no caso do café? O café. Porque independente daquilo que estava ao redor dele, de quente, ele influenciou toda a situação. Meus queridos irmãos, devemos ser o crente café, que independente do que esteja ao nosso redor, não vai influenciar aquilo que somos perante Deus. Tome cuidado. A sua vida tem valor. E você participa de um reino que precisa ser valorizado com a sua vida. Porque as pessoas lá fora, meu irmão, estão olhando para a sua vida. Estão olhando para as suas atitudes. Estão ali, só ali esperando. Agora vai cair. Só esperando você dar uma vacilada para apontar lá. Não falei? É crente, ó. Estão mentindo? Espera o primeiro vacilo seu para falar, é crente. Meus irmãos, participamos de um reino poderosíssimo, que é o reino de Deus. E a nossa vida influencia em todas essas coisas, porque nós fazemos parte disso. Para finalizar, abre a sua Bíblia ali no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Versículo 32 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Vamos lá no 28, que é melhor. Diz assim a palavra do Senhor: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? E nenhum deles cairá em terra sem a permissão de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos pardais. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Meus irmãos, a profundidade desse texto é monstruosa. A profundidade desse texto mostra algo poderosíssimo de Deus. Quantos cabelos você tem? Alguém já parou para contar? Eu tenho mais do que o Hélio, né? Mas tá valendo. Né? Não, pastor. Mas, alguém aqui sabe quantos cabelos você tem?
O seu Deus sabe. Irmãos, é que às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia, a gente não entende do impacto que isso é. No Salmo 139, diz algo muito poderoso. Antes que viesse uma palavra em minha boca, tu já sabias. Quando eu ainda estava informe, não tinha forma, dentro do ventre de minha mãe, o Senhor já sabia. Meus irmãos, este é o nosso Deus. Este é o Rei do reino que nós pertencemos, que sabe todas as coisas, sabe o quanto você está sofrendo hoje, sabe o quanto você tem chorado diante as madrugadas, mas é o mesmo Deus que, independente do seu choro, Ele te diz assim, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Meus queridos, este é o nosso Deus, este é o reino que nós pertencemos, e nós devemos valorizar este reino com a nossa vida. Valorize o reino de Deus. Uma certa vez um rapaz nos Estados Unidos, uma moça, perdão, agora eu não lembro se é moça ou rapaz, mas amém, é alguém, comprou uma caixinha por $5, uma caixa cheia de papéis, e passou anos ali, aquela caixa cheia de papel. Um dia decidiu falar, deixa eu ver esses papéis aí, porque muitas pessoas gostam de comprar esse tipo de coisa, são caixas antigas, para decoração, né? E aí guardou como decoração e falou, deixa eu ver o que tem dentro dessa caixa aí. Tinha muitos papéis, e ela achou um papel, que era um papel que valia algumas ações da empresa chamada Coca-Cola hoje. Sabe quanto que valia aquele papel, meu irmão? Porque essas ações eram de lá de 1000 e tralalá. Sabe quanto que valia essas ações hoje? Esse pequeno papel que ela comprou por $5. A bagatela de 130 milhões de dólares. É muito dinheiro. Aleluia. Eita, Jeová, hein? Meu Deus, eu ia ficar pobre na hora, ia para a África lá, oh, miséria. 130 milhões de dólares. Por algo que ela comprou por $5. Dinheiro, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Meus queridos, pertencemos a um reino que vale mais do que isso. Pertencemos a um reino, pertencemos a Jesus Cristo. A nossa vida vale mais do que isso. É o sangue de Jesus. Valorize o reino de Deus que você pertence. Valorize, meu irmão, com a sua vida, com as suas atitudes, no nome de Jesus. Eu vou pedir para que o grupo de louvor tome o seu lugar, no nome de Jesus. Eles vão estar louvando a Deus aqui. Nesse texto que nós lemos aqui, no Evangelho de Marcos, no versículo 38, lá no finalzinho, fala assim, que quando ele vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Isso aqui é uma promessa, meus irmãos. É uma promessa de que Cristo, o Messias, voltará. Voltará para nos buscar. Voltará para nos levar para morar aonde Ele foi preparar uma morada para nós, com as suas próprias mãos. No primeiro texto que nós lemos lá em Lucas capítulo 13, do versículo 22 em diante, 13 e 22 em diante, lá no finalzinho, lá no versículo 29, 28 e 29 e 30,
vai falar assim, ó, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós será lançado fora. Aqui Cristo está falando, meu irmão, da porta estreita. Porque para chegar à presença deste Rei, que é Deus, o nosso Pai, você tem que passar por essa porta estreita. A sua vida tem valor. Valorize ela, passe pela porta estreita no nome de Jesus. Encare a sua vida de uma forma diferente, meu irmão. Encare o reino de Deus de uma forma diferente. Estamos vivendo, como nós falamos aqui, em uma geração adúltera e pecadora. E aquele que negar a Cristo aqui nessa geração adúltera e pecadora, o Filho vai negar você diante de Deus. Não queira passar por isso, no nome de Jesus. Enquanto eles estiverem louvando a Deus aqui, eu vou pedir para que você fique de pé. No nome de Jesus. O valor que existe em você está no reino de Deus. Amém?